Bom dia, meu nome é André Luiz dos Santos, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Química na UDESC e estou no terceiro semestre. E este é o meu seminário de Inorgânica. Eu gostaria de, antes de começar a falar sobre o meu grupo da tabela periódica, explicar brevemente sobre a sua criação e como foi dividido para o nosso modelo atual. No início do século XIX, os químicos da época decidiram propor formas de organizar os elementos químicos conhecidos até o momento. Eles já sabiam de conceitos como densidade, massa atômica, reatividade, ponto de fusão, ebulição e estado físico, de pelo menos 30 elementos. Com isso, se deu parte das primeiras formas de se organizar, em especial eu vou destacar dois de muitos outros nomes que criaram a tabela periódica, pois esses eu acho que foram muito mais relevantes, que são Mendeleev e Moseley. Mendeleev, em seus estudos, anotava as propriedades de cada um de seus elementos, até que em dado momento ele decidiu organizá-los por ordem crescente de massa atômica, e depois posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, levando em conta as semelhanças dos mesmos. E após inúmeras tentativas de organizar os elementos, Moseley, de uma forma simplificada, organizou as linhas horizontais, denominando elas de períodos e dividindo em 7 partes, que representavam os níveis de energia dos elementos, e em 18 colunas verticais, que foram chamadas de grupos ou famílias, indicando o subnível mais energético de cada átomo. Além dessas, existem muitas outras informações que podemos retirar de uma tabela periódica, como o número de elétrons livres e suas propriedades. Tudo isso só foi possível graças aos cientistas que notaram uma propriedade fantástica, a periodicidade, vendo que constantemente as propriedades dos elementos se repetiam quando organizados em ordem crescente de número atômico. Isso foi capaz inclusive de prever a existência de átomos que ainda não tinham sido redescobertos. O grupo 13 do qual este seminário vai tratar conta com os seguintes elementos: boro, alumínio, galho, índio, talho, niônio, sendo o boro o único metal presente. A configuração eletrônica do grupo é o gás nobre anterior mais Ns2Np1, e os estados de oxidação mais comuns são 0 e 3+. Começando com o boro, nosso elemento de menor raio atômico dentre os outros do meu grupo tem um número atômico igual a 5. Como mineral, é encontrado principalmente na forma de bórax e kernita. O nome dele vem dos termos de origem árabe e persa, burak ou burá, respectivamente. Os compostos de boro foram usados pelos povos chineses, egípcios e babilônios. Segundo os relatos, os chineses, por exemplo, já faziam vidros temperados com bórax no século III. A descoberta em si do boro puro, ou seja, como metalóide, se deve a três cientistas: Guy Lussac, Humphrey Davy e Louis Jacques Thénard. O boro é um elemento que não pode ser encontrado livre na natureza, pois está sempre associado a outros minerais e substâncias, e normalmente é achado em regiões de atividade vulcânica, e hoje as maiores reservas de bórax se localizam na Turquia e no deserto de Mojave, na Califórnia. Ele possui uma ampla aplicação. Em sua forma de carbeto, ele é usado desde a fabricação de aços resistentes a reatores nucleares, até abrasivos, coletes à prova de bala, equipamento aeroespacial e etc. Como o bórax e como o ácido ortobórico, ele é usado na produção de fibra de vidro ou também como retardante de chama para tecidos, conservantes de madeira e na fabricação de esmaltes cerâmicos. Além de suas funções na indústria, ele também é essencial para o funcionamento do metabolismo vegetal e animal e na produção de alguns antissépticos e inseticidas. Nosso próximo elemento é o alumínio. Com o número atômico 13 na tabela periódica, é um elemento extremamente abundante, constitui cerca de 8% dos metais na Terra. Porém, ele não é encontrado em sua forma pura, e como o processo de extração em larga escala só foi descoberto aproximadamente no século XIX, existe uma lenda contada pelo próprio Napoleão que o imperador francês portava uma pequena coleção de talheres de alumínio, reservada a seus convidados mais ilustres, enquanto os demais convidados usavam talheres de ouro. Em condições ambiente, ele é um metal sólido de baixa densidade, macio e extremamente resistente, mas ainda assim é maleável, e ele só perde para o ouro na capacidade de produzir lâminas. Ele é resistente à corrosão e altamente resistente ao calor. Normalmente, quando ele está ligado ao oxigênio, isso lhe oferece até um aspecto fosco,
pois até em sua forma pura, ele rapidamente reage com o ar e forma uma película fina de óxidos. Sua descoberta oficial é da autoria do químico Friedrich Wöhler, e seu nome deriva do latim alumem. Ele pode ser encontrado em depósitos de argila. Como o processo para extrair o alumínio da argila requer muita energia, é preferível a realização da reciclagem, uma vez que a gente já tem o metal em nossas mãos. Ele possui características físicas interessantes. Como é um metal muito leve, a formação de ligas o torna mais resistente que em sua forma pura, e por isso ele é tão usado na construção de aviões, navios, automóveis, trocadores de calor, além de portas, janelas, embalagem de bebidas, creme dental, o próprio papel alumínio, utensílios de cozinha, inclusive no tratamento de água como agente que agiliza a decantação. O galho recebeu esse nome pois foi descoberto por um francês que quis homenagear seu país, e deu este nome fazendo uma referência a como era conhecida a região da França na antiguidade, do latim Gália. Uma das características mais interessantes do galho, número 31 da tabela, é que ele possui um ponto de fusão tão baixo que pode ser fundido com o calor da nossa própria mão. Isso implica também no fato de como podemos armazenar este material, pois se armazenado em um frasco de vidro na forma de líquido, a sua solidificação pode quebrá-lo. Em compensação, devido à sua pressão de vapor ser muito baixa, ele possui um ponto de ebulição muito alto, cerca de 2145 graus Celsius. Ele é um semicondutor de eletricidade e conduz calor 2 vezes menos que o ferro. Outra característica interessante é que o galho pode ser usado para corroer outros materiais. Existem muitos vídeos na internet de gente colocando um pouco de galho em latinhas de refrigerante e depois quebrando elas facilmente. E assim como o alumínio, ele é considerado bem abundante, e igualmente não é encontrado em sua forma pura. Normalmente ele está ligado a minério de alumínio na forma de hidróxido ou a zinco e germânio, mas na forma de um sulfato. Sua principal aplicação hoje é na fabricação de materiais semicondutores, essenciais para essa nova geração da indústria de eletrônicos. Isso significa que ele está presente, por exemplo, em diodos, LED, transistores e até mesmo sensores de temperatura, luz e campos magnéticos. O metal índio foi descoberto acidentalmente enquanto procuravam por talho nas argilas de zinco. Isso ressalta a sua enorme similaridade com o zinco. Ele apresenta uma coloração branco-prateada quando metálico puro. Ele é sólido nas condições ambientes, porém seu ponto de fusão é relativamente baixo, cerca de 157 graus Celsius, principalmente se comparado a outros materiais. E é um bom condutor de eletricidade e de calor. O metal ele recebeu esse nome devido a ele emitir a cor da planta índico em seu espectro atômico. Ele geralmente é encontrado na forma de complexo junto a ligantes orgânicos ou também ligado a elementos como ferro, chumbo, cobre, estanho e, claro, o zinco. Ele possui algumas peculiaridades interessantes, como por exemplo, quando ele é dobrado, ele emite um som muito característico, além de ser um metal bem macio. Nos últimos anos, o seu preço tem repentinamente aumentado, porque o seu óxido é transparente à luz, mas ainda assim ele conduz eletricidade, o que implica diretamente em suas utilidades, pois as aplicações do metal índio na sociedade são muito parecidas com as aplicações do galho, ou seja, ele se encontra em eletrodos, semicondutores, LEDs, mas também pode ser usado para fazer algumas soldas específicas. O nosso penúltimo elemento do grupo 13, detentor do número 81, possui muitas controvérsias sobre para quem dar os créditos pela descoberta do talho, pois em 1861, William Crookes observou uma risca verde no espectro de emissão do ácido sulfúrico impuro. Isso o levou a considerar uma presença de um elemento desconhecido, e daí surgiu o nome talho, que fazia lembrar um galho verde. Mas no ano seguinte, o físico Claude Auguste Lamy desenvolveu uma investigação minuciosa sobre o novo elemento, o que levou a Academia Francesa a acreditá-lo pela descoberta. O talho possui uma natureza muito peculiar, pois apresenta propriedades altamente divergentes baseadas em seus dois estados de oxidação momentâneos, e pode tanto reagir com um átomo de cloro ou 3 átomos, por exemplo. Isso gera diferentes comportamentos entre o talho 1 e o talho 3. O talho 1, por exemplo, tem o seu raio atômico muito próximo ao do potássio, que desempenha funções biológicas essenciais para a gente. Assim, o talho pode substituí-lo e comprometer o funcionamento de órgãos. E por isso ele é considerado um metal extremamente tóxico e pesado.
Devido a esta característica de metal extremamente letal, ele já foi usado como inseticida e veneno para rato, o que hoje é proibido. Pode-se usar o talho para fazer vidro especial de baixo ponto de fusão para lentes altamente reflexivas, e como sua condutividade elétrica muda com a exposição à luz infravermelha, utiliza-se o talho em fotocélulas e outras coisas como na produção de fusíveis ou até para diagnóstico de doenças coronárias ou detecção de tumores. Sua extração direta é considerada inviável, logo, ele é obtido como subproduto de minerais de potássio. Os principais produtores hoje no mundo de talho são a China e o Cazaquistão, embora em 2011 tenha sido descoberta uma enorme jazida do minério no Brasil. Segundo estimativas, a nossa jazida teria cerca de 60 toneladas de talho, apenas a primeira seção onde foi realizada a pesquisa. Isso seria capaz de suprir o mercado mundial por 6 anos. Mas hoje o processo de exploração da jazida se encontra no âmbito jurídico, pois temem que a exploração contamine a população local, além dos rios e lençóis freáticos da região. Outro fato muito interessante é que, devido ao seu caráter tóxico, já foi usado pelo serial killer inglês Graham Young, em um caso que ficou muito famoso na época. O último elemento do grupo 13, niônio, com o número atômico 113, faz parte dos átomos criados artificialmente pelo homem, e por isso não tem uma utilidade, mas continua a ser estudado pelos cientistas, já que fizeram algumas descobertas sobre suas características. Sabemos hoje que o niônio é o elemento mais pesado a formar sais muito solúveis em água, de modo que podemos obter soluções de alta densidade. Além disso, ele é radioativo e especula-se que seja muito tóxico, tal como o talho da mesma família. Outras informações, como o ponto de fusão, ebulição, raio, etc., são meramente especuladas através de cálculos. E aqui estão minhas referências. Muito obrigado, valeu!